propriedade periódica. Ela aumenta ao longo do período. Aí quando muda de período, o número atômico continua aumentando, mas ela vai diminuindo, o valor numérico dela diminui, até chegar ao mínimo. Depois ela aumenta de novo, depois ela diminui. Cada vez que aumenta e diminui, gente, com certeza mudou de período. Eu sou Roberto Mazei e você está no canal Química com Arte. Propriedades periódicas são o seguinte, gente, são propriedades que variam ao longo dos períodos na tabela periódica. Importante lembrar, gente, quem são os períodos, quem são as famílias. Então, os períodos são esses. Ó. Aqui eu tenho o primeiro período. E são 7, lembra? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e aqui é o 7º período. A propriedade periódica, gente, é aquela que ela faz assim, ó. Ela, ao longo do período somente, ela aumenta. Exemplo, aqui, ó, tá vendo? O número atômico do hidrogênio é 1. Quando você olha lá do outro lado, no primeiro período, o número atômico do hélio é 2, tá vendo aqui? Ao longo desse período, por exemplo, acontece alguma coisa com o raio. Só que essa alguma coisa que aconteceu, ela depois volta mais ou menos ao zero no segundo período. Uma outra coisa que acontece é característica. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Se você pegar aqui, esse cara é o lítio. O lítio é do grupo 1A, não é isso, pessoal? O pessoal do grupo 1A, em geral, tem o quê? Um elétron na camada de valência. Aí o pessoal do 2A tem quanto, gente? 2 elétrons na camada de valência. E assim vai. Quando chega no 7A, tem 7 elétrons. A tendência é assim, o cara do grupo 1A tende a doar um elétron. Então, essas tendências, elas vão aumentando ao longo do período, quer ver? Então, o cara aqui tem um elétron. Então, esse cara aqui, ele tem tendência a doar um elétron. Esse aqui tem tendência a doar 2. Quando chega aqui, ó, esse aqui tem 6 elétrons na camada de valência. Esse cara tende a receber 2. E esse a receber 1. E esse a não receber nada porque ele tem 8 elétrons. Bem, acabou o segundo período. Aí quando a gente volta para o terceiro período, de novo a mesma coisa. Ó. Esse quer doar 1, esse quer doar 2, esse quer receber 2, esse quer receber 1, esse não quer fazer nada. Aí a gente passa para o outro período. Volta tudo ao começo, a característica. Ó. Esse quer doar 1, esse quer doar 2, esse quer receber 2. Entendeu? É isso que se chama propriedade periódica. Gente, para nós entendermos as propriedades periódicas, torna-se fundamental a gente entender essa regra do octeto, que hoje, minha turminha, você vai rir, eu, um coroa, fala isso, mas é cafona chamar essa regra de regra do octeto, porque ela é cheia de brechas, ela é cheia de inconclusões e ela é cheia de elementos que burlam essa regra. O certo dela, gente, seria chamar de regra KLL, que é homenagem aos caras que propuseram essa regra, que foram, deixa eu escrever o nomezinho deles para vocês, Kossel, que é o K, Lewis e Langmuir, que escreve Langmuir. O certo seria chamar essa regra de KLL. E o que ela diz, gente? Ela diz, entre outras palavras, eu não vou ler, eu vou falar de outra forma, que os átomos, eles são ditos estáveis quando eles conseguem, quer seja através de uma ligação ou não, uma configuração eletrônica na camada mais externa que é igual a de um gás nobre. Mas você próprio sabe que tem gás nobre, exemplo, hélio, tem gás nobre que se estabiliza com 2 elétrons. O nome seria a regra do dueto, sacou? Então, gente, o nome octeto não é um bom nome, mas é importante você entender o seguinte, se você tem um elemento químico, por exemplo, sódio, gente, tá aqui, número atômico 11, distribuição eletrônica, gente, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Repara, pessoal, o sódio ele tem 11 elétrons e ele tem, turma, 1 elétron na camada de valência, 1 elétron na CV, camada de valência. O sódio, então, não tem estabilidade. Para ter estabilidade, gente, o que ele faz? Ele vai tender, gente, a doar esse elétron aqui. Tender a doar. Repara, gente, que quando o sódio, então, doa esse 1 elétron da camada mais externa, que é a camada de valência, a configuração dele, gente, passa a ser assim. Quer ver? Vamos só copiar, ó. Na, ele continua com 11 prótons, e ele passa a ter a configuração 1s2, 2s2, estou copiando isso aqui, tá, gente? Ó, 2p6, e ele doou esse 3s2, não existe aqui, tá vendo? Ó? Não existe o 3s2. Quando você vai olhar, gente, o que ele fez?
ele acabou de fornecer para a gente o seguinte, ó, a camada de valência dele é a camada 2. E quantos elétrons ela tem? Ela tem 8 elétrons. Ele agora está estável. Entretanto, ele deixou de ser sódio 0. Ele agora é sódio 1+. Por quê, gente? Porque, olha só, ele continua com 11 prótons, mas ele só tem, ó, 2, 4, 10. Ele tem 11 cargas positivas e 10 cargas negativas. Ou seja, gente, ele tem uma carga negativa a menos. Ele doa ou recebe elétron para poder ficar com 8 elétrons na camada de valência, quando outrora ele tinha só 1. Isso pode acontecer o cara dando ou recebendo. Se você pegar, por exemplo, o cloro, vamos fazer para o cloro agora, gente, ó. QNA e Cl são os que mais caem no vestibular, né? Distribuição do cloro: 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P5. O cloro, ele tem o que, gente? Ele tem 7 elétrons na camada de valência. Ele é estável? Não. Mas para ficar estável, gente, o que é mais fácil para ele? Para o sódio era mais fácil doar 1. Quando o sódio doava esse 1 elétron, que ele deixava de ter isso aqui, ele ficava assim. E aí, repara, gente, na última camada dele, que é essa aqui, ele ficava com 2 e 6, 8. Ao sódio era mais fácil doar. Já para o cloro, é mais fácil doar 7 ou receber 1? Receber 1. O meu amigo cloro, ele tende a receber. Quanto, gente? 1 elétron. Para você entender por quê, gente. Porque se ele recebe 1 elétron, ele vai então ficar com 8. E ele vai passar então a ser cloro menos, gente. É aí que ele fica com 1 elétron a mais que os prótons, ó. Ele passa a ser cloro 1 menos, que continua com 17 prótons. A distribuição dele passa a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Agora, repara, gente, aqui, ó, nós já estamos aqui, 3s2, 3p5 e ele ganha 1. Ele passa a ser 3p, vou botar assim para ficar didático, ó, 5 mais 1. Ele passa a ser 3p6. Ele tem quantos elétrons na camada de valência? 8. Ele tem 8 elétrons na camada de valência. Logo, um se estabiliza doando e outro recebendo. Lógico, gente, tem elementos químicos, por exemplo, se você pegar o hélio, olha, gás nobre hélio azulzinho aqui. Número atômico 2. A distribuição eletrônica dele é 1s2. Então, gente, como é que eu vou chamar isso de octeto? Não dá, o nome octeto é um nome realmente furado. E se você pegar, então, o hélio, gente, ele tem estabilidade. Agora, se você pegar o lítio, que tem número atômico 3, olha só, o lítio tende a fazer o quê, gente? Ele tende a querer ficar igual ao hélio. Ele tem 3. A distribuição dele é essa, ó. 1s2, 2s1. Ele tem, gente, 1 elétron na camada de valência. O que ele vai querer fazer, gente, para poder ficar igual ao hélio, que tem 2? Ele vai tender a doar 1. E aí o lítio, gente, vai passar a ser lítio mais. Como é que vai ser a estrutura do lítio mais? O lítio mais, ou 1 mais, se você quiser, ele vai ser só 1s2. Repara, gente, que essa é exatamente a configuração do gás nobre hélio. E é por isso que os átomos tendem a doar ou receber. E aí, gente, a gente pode tirar a seguinte conclusão. Na camada de valência, quem tem 1, 2 e 3 elétrons tende a doar. Então, se o cara tem 1, ele tende a doar 1. Se tem 2, tende a doar 2. Se tem 3, tende a doar 3. Quem tem 5, 6 e 7 tende a fazer o quê, gente? A receber. Tende a receber elétrons. Logicamente, vocês já estão aqui. Cadê o 4, Mazei? Quem tem 4 elétrons na camada de valência, esse cara está no meio do caminho. Então, ele pode, gente, ou se ele doa os 4, ou ele recebe os 4. Mas a tendência dele normal é compartilhar. Esse aqui tende a compartilhar. Não quer dizer que só ele faça compartilhamento, não. Mas, em geral, ele tende a compartilhar. E essa, então, é a regra do octeto, gente. Se você olhar, quando a gente volta na tabela, esse cara aqui, gente, ó, do grupo 1A, tem 1 elétron, tende a doar 1. Tem 2 elétrons, tende a doar 2. Aí, vamos lá, gente, ó. Tem 5, tende a receber 3. Tem 6, tende a receber 2. Repara, aqui era doar 2. Aqui é receber 2. Aqui, tende a receber 1, porque tem 7 elétrons na camada de valência. Aqui, não faz nada. Quando muda o período, gente, daí o nome
propriedade periódica. Quando muda o período, de novo, tende a doar 1, tende a doar 2, tende a doar 3, tende a covalência qualquer, tende a receber 3, tende a receber 2, tende a receber 1, tende a nada. Mudou o período, tende a doar 1. Não vou fazer essa tabela periódica toda, perdendo o tempo tão precioso que a gente tem para falar isso. Então, gente, as propriedades periódicas, ó, tem variação típica. Aqui, para você ter um número atômico, ó, essa propriedade aqui, ela vai diminuindo, ó, o valor numérico dela diminui, até chegar ao mínimo. Depois ela aumenta de novo, depois ela diminui. Cada vez que aumenta e diminui, gente, com certeza mudou de período. E, gente, ó, com certeza mudou de período. Aí a propriedade começa a diminuir. Aí aqui, ó, terminou um período. Aqui ela aumenta. E assim vai, que nem você viu ali. Agora, gente, quais são as principais propriedades periódicas que nós estudamos? São 5, na verdade, e todas elas dependem muito dessa propriedade que você está vendo aí, chamada de raio atômico. Pessoal, o que é raio na sua essência? Raio na matemática, eu vou desenhar aqui uma circunferência. E para o que é o raio dessa circunferência? É a distância que vai do núcleo até a extremidade dessa circunferência. Esse também, gente, é o raio do átomo. Só que, cara, que você não consegue isolar um átomo para fazer isso com ele, né? Pegar, vem cá, átomo de hidrogênio, vou pegar só você para medir teu átomo. Então, o que as pessoas fazem, gente, é isso aqui, ó. É difícil medir o tamanho do raio de um átomo isolado. Uma vez que a eletrosfera, ela não possui limite. Você sabe, ela não é nessa esfera aqui que tem um limite, ó. Aqui, eu conseguiria medir o raio dela, né, gente, ó. Eu vou mais ou menos até o meio, e aí eu vejo, ó, o raio dessa aqui é de 2 centímetros, sacou? Eu fiz isso, ó, eu medi a metade do diâmetro. Dá para medir porque tem um limite para você medir. O átomo, ele não tem esse limite bem definido. Então, o raio, gente, ele é calculado considerando empacotamentos sólidos, tá? De átomos iguais. Então, você pega vários átomos de um elemento e define a distância entre os núcleos. Na prática, é isso que você mede a distância desse núcleo até esse núcleo, que dá 2 raios, né? Isso aqui é um raio, isso aqui é um raio. E aí você divide essa distância por 2. E a partir daí, gente, todas as propriedades começam a depender do raio. Mas vamos entender então como é que ele aumenta, gente? O primeiro critério para você pensar no raio atômico é o número de camadas. Concorda comigo? Se o cara está aqui, você consegue ver minha bolinha rodando no primeiro período? O cara que está aqui, gente, ele é da camada K. Ele tem uma camada só. Já o cara que está aqui, ele é da camada Q. Esse cara aqui, gente, tem 7 camadas. É como se fosse assim, ó, que eu escolhi o hidrogênio. Ele é isso aqui, gente. Ele é um núcleo com uma camada. Já esse aqui, gente, é um núcleo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, gente, repara, esse raio, que é essa distância, é maior do que esse. Então, o primeiro critério que você tem que pensar no raio atômico é, ao longo dos períodos, gente, ele cresce para baixo, ó. O raio atômico cresce assim. Quanto mais para baixo, maior o raio. Por quê? Bota na tua cabeça essa frase, minha turminha. O primeiro critério para definirmos o raio atômico é o número de camadas. Quanto maior o número de camadas, quanto mais camadas, maior vai ser o raio atômico. E se empatar no número de camadas, gente? Se empatar no número de camadas, gente, aí a força nuclear exerce maior influência no raio. Deixa eu te falar sobre isso. Quando você empata, então, o número de camadas, gente, vamos pegar, por exemplo, ó, carbono e meu amigo flúor. Quem teria maior raio, gente? Sempre que empatar no número de camadas, gente, você vai pensar assim, ó, quanto maior o Z, quanto maior for o número atômico, menor vai ser o raio. Quanto menor for o número atômico, maior vai ser o raio. Primeiro critério para definir o raio é o número de camadas. Empatou no número de camadas. Quem tem maior número atômico Z, concorda comigo, gente, que o átomo é assim, ó, núcleo, tem carga positiva, e eletrosfera, onde ficam os elétrons. Aqui está um elétron. Por que esse elétron não sai da órbita? Por que ele não, como uma pedra, se eu rodasse uma pedra assim, ela não saia da órbita? Porque é como se ele tivesse atraído pelo núcleo, gente. O núcleo atrai os elétrons. Quanto maior for o número atômico, maior o número de prótons, vai atrair mais os elétrons. Então, quanto maior o Z, menor o raio. Aí você vai pensar assim, quer ver? Olha só, turminha. Mas aí, sabe que eu não entendi? Quando aumenta o número de prótons, também aumenta o número de elétrons.
Mas você lembra qual é a relação? Primeiro, gente, a carga do elétron é muito pequena, né? É 1,6 vezes 10 a menos 19. E tu lembra a relação entre massa de próton e elétron? Se o próton tem massa igual a 1, a massa do elétron é 1 dividido por 1.800, mais ou menos, tá, gente? Repara, o elétron tem muito menos massa que o próton. Então, cada próton a mais que você bota no núcleo atrai. É como se o núcleo puxasse o raio do bambolê e o bambolê, então, diminui de raio. Então, muito importante lembrar. Como é que cresce o raio atômico? Para fechar a ideia, gente. Quanto maior o número de camadas, isso vai para baixo, maior o raio. Se empatar no número de camadas, e aí um exemplo que eu ia te fazer, que era quem, gente? Flúor e carbono. Repara, carbono, número atômico do carbono, 6. Número atômico do flúor, 9. Quem tem maior raio, gente, como é que é? Mas aí, quanto maior o Z, menor o raio. Quem tem maior Z, gente? O flúor. Então, o flúor tem raio atômico menor do que o carbono. São dois critérios. Primeiro critério, aí a setinha para isso, gente, ó. Ao longo dos períodos, quanto maior for o número de camadas, isso implica em maior raio atômico. Aí começa uma coisa maluca, porque aí você tem maneira de decorar essas setinhas aqui. Mas, cara, eu posso te ferrar. Eu posso perguntar assim, gente, quem tem maior raio atômico, o ráfnio ou o sódio? Aí você que decora aquelas setinhas, ó, o ráfnio está mais para baixo, mas o sódio está mais para a esquerda. Ué, quem teria? É você pensar assim, gente, ó, qual o primeiro critério para definir o raio? O número de camadas. Quantas camadas tem o ráfnio, gente? 6. Então o raio do ráfnio, HF, é maior do que o raio atômico do sódio, Na. Por quê? Porque o ráfnio tem maior número de camadas. E aqui eu já coloco uma tabela, gente, em que nem esboço dos semimetais eu coloquei, como na aula passada ainda citei, que existiram um dia na Terra os dinossauros, né? Tá bem, gente? Então, o primeiro critério para o raio é o número de camadas. Tem maior número de camadas, tem maior raio. Quero comparar o raio atômico do césio com o raio atômico do rácio. Repara, gente, o rácio está mais para baixo e o césio está mais para a esquerda. Mas então não sei quem é, porque o raio está mais para um está mais para baixo, outro está para mais de esquerda. Quem ganha? Qual é o critério, gente, para definir o raio atômico? O número de camadas. Então, quem tem maior número de camadas tem maior raio. Empatou no número de camadas, Zzão rainho, Zzinho raião. Então, olha só, gente. Aqui, se eu te perguntasse sódio ou alumínio, quem tem maior raio? Os dois têm o mesmo número de camadas, 3. Então, o primeiro critério é o número de camadas. Qual é o segundo critério? Se empatar no número de camadas, quanto maior o número atômico, maior o número de prótons, tem mais próton no núcleo, atrai mais os elétrons. Se atrai os elétrons da eletrosfera, o raio, então, gente, diminui. E aí eu queria trabalhar alguns átomos com você. Olha só, aqui, por exemplo, hidrogênio tem uma camada só. O lítio tem 2. Quem tem maior raio, gente? Esse cara, uma camada só. Lógico, ele tem menor raio. Raio é essa setinha, essa flecha, tá, gente? Tem menor do que o lítio. O sódio, que já tem 3 camadas, tem maior raio. O critério é esse, tá, gente? Quanto maior o número de camadas, maior raio atômico. Se empatar, Zzão rainho, Zzinho raião. Bem, a partir daqui, gente, eu te trago, então, um novo conhecimento, que é o conhecimento de eletronegatividade. A ideia é a mesma. Vamos pensar um pouco? Olha só, eu tenho um cara que tem um núcleo positivo, só que ele tem um raio pequeno, e ele tem um elétron aqui. Então aqui está o elétron. Esse cara tem uma camada. Agora, gente, vamos comparar esse cara com um cara que tem várias camadas. Então aqui está o núcleo positivo, e esse cara agora tem várias camadas. Está aqui o elétron, está aqui o elétron. Qual desses caras você acha que atrai mais elétron, gente? O da esquerda ou da direita? Então a gente pode também falar pelo raio, né, gente? Ó, quanto menor for o raio atômico, maior vai ser a eletronegatividade. Lembrando que a eletronegatividade é a capacidade de atrair elétrons. Então, isso aqui é maneiro, gente, que você não só decora, né? Você tá raciocinando sobre. Só tem que ficar preocupado, gente, antenado, que toda propriedade tem a palavra eletro. Você não inclui os gases nobres. Por quê? Gás nobre é estável. O que é eletronegatividade? Capacidade de atrair. Tu acha que o gás nobre tem? Não. Eletropositividade, capacidade de doar. Ele quer? Não. A verdade, gente, hoje está se descobrindo que os gases nobres
fazem ligações sim. Por exemplo, se você liga o xenônio com flúor, o xenônio acaba tendo seus elétrons puxados pelo flúor, apesar dele ter 8, entendeu? Então, assim, mas em geral é por isso mesmo, gente. Os gases nobres são estáveis. Então, eles não têm eletronegatividade, não têm eletropositividade e não têm eletroafinidade, não têm afinidade por elétron, tá bom, gente? A eletronegatividade cresce para a direita e para cima. A diferença é que quando tem a palavra eletro, não inclui os gases nobres. Uma semana linda para vocês. Fiquem com Deus. Um beijo, galera. Tchau, tchau. Beijinho. Tchau, galera. Tchau, tchau.